Paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos neste vídeo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs da fé, amém. Que neste momento, minhas irmãs e meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha falar com os nossos corações através desta santa e gloriosa palavra, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Todos nós já passamos por duros testes da nossa fé. Muitos cristãos também tiveram de sofrer perseguições por sua fé. Tiago explica a importância de manter a fé, de aguentar firme e de ser até a sua crença. Esta lição de Tiago foi, talvez, dada na antecipação das tribulações que estavam por vir para os cristãos da primeira época, os quais foram perseguidos e mortos por acreditar em Cristo. Isto ainda acontece em certos lugares do mundo, mas fortifique a sua fé. Nos tempos difíceis, faça isto e colha a recompensa final. Estimado Pai, Criador de tudo que é bom, eu não me desviarei do teu caminho. A cada teste e tribulação, a minha fé em Ti é reforçada. Peço que me ajudes a fortalecer a fé de todos aqueles que me rodeiam. Sustenta-me, Senhor, com a Tua força, a fim de que eu possa caminhar como Teu Filho fiel, cheio do Espírito Santo, aos olhos de todos, em nome de Jesus Cristo. Isto peço humildemente a Ti, amém. Olha, irmãos, eu sei que a gente fica por muito tempo e por muitas vezes passando por testes, por provas, por tribulações, por sofrimentos. A gente que é fiel a Deus, sabe? Fiel a Deus de verdade, a gente passa pelo vale do choro, a gente passa pelo vale da fome, a gente passa pelo vale das doenças, a gente passa pelo vale da perda, a gente passa pelo vale do fracasso. Nossa, irmãos, olha, são etapas que a gente vai passando, mas a gente nunca passa sozinho, porque ninguém vence sozinho. Ninguém consegue passar por esses vales sozinho. Aí você fala, mas irmã, se eu não estou sozinho e Deus está comigo, por que eu tenho que passar? A palavra de Deus, ela nos ensina que se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou por testes aqui, ele foi provado, ele foi perseguido, ele também passou por situações muito difíceis. E se ele, que é o nosso Senhor, passou, quem somos nós, irmãos, para não passar? Então a palavra nos ensina que o reino dos céus é tomado por força e por violência, não é por facilidade, Tanto que Deus, ele nos encoraja quando ele fala que ele não chamou os covardes, que ele quer que a gente seja forte e corajoso, que a gente não tenha medo. Então Deus, ele está sempre ali falando conosco. Então é muito importante nos momentos das nossas fraquezas, nos momentos que a gente não aguenta mais, não quer mais lutar, não quer mais continuar. Sabe quando você quer jogar tudo pro alto, você quer desistir de tudo, você fala, eu cansei, eu não consigo mais dar um passo à frente, acabou a minha força, chega para mim de continuar lutando. Sabe quando você pensa assim? É nessa hora, é nesse momento que o Espírito Santo de Deus vem e nos faz lembrar que as nossas tribulações, as nossas dores, tudo que a gente passa, o que a gente está passando, não se compara com o que os profetas do passado passou, com o que os servos do Senhor do passado passou. Qual foi a tribulação de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram jogados vivos dentro da fornalha de fogo. Mas você imagina isso? Olha o que a gente passa agora, olha o que eles passaram lá atrás. E continua as perseguições com o povo de Deus. Então, assim, você vê que a palavra nos fala que até os dias de hoje, alguns servos do Senhor continuam sendo torturados e assassinados, torturados de maneira bem cruel,
porque seguem a Cristo e são assassinados porque seguem a Cristo. Então você consegue entender que sempre tem alguém que está sentindo um peso muito maior, que paga um preço muito mais alto. É por isso que o nosso Deus fala na palavra dele que ele nos dá o frio conforme o nosso cobertor, né? Ele não vai dar pra gente um frio grande se o nosso cobertor é fininho. Ele vai dar aquilo que o nosso corpo vai suportar. Então, eu sei que falando é fácil, mas, irmãs, você não imagina o preço que eu pago todos os dias para estar aqui falando com vocês. Eu já perdi as contas de quantas sepulturas minhas Deus fechou. E assim, não é o ano passado, daqui 5 anos atrás, não, é com frequência. É uma vez por semana, é uma vez a cada mês, eu tô ali, ó, entre a vida e a morte, Deus está me tirando. Falou, não, volta, o propósito ainda não se cumpriu. Você ainda não terminou de fazer a minha obra, você não vai, então Deus me faz ficar aqui. No meio do ano passado, sabe o que é você olhar no espelho, você olhar para o seu rosto e você ver que você tem rosto de morto? Você olhar para os seus olhos no espelho e você enxergar que os seus olhos é olhar de morto, que o seu olho está morto, você não vê mais vida? Era assim que meu corpo estava, mas eu estava ali de pé, pregando a palavra de Deus, falando de Deus, ganhando almas para Jesus. Aonde eu ia, saía na rua, Deus falava, fala com ela, fala com ele. Para ela, para ele, e vai eu não obedecer. Então mesmo o meu corpo, sabe, parecia que já tinha descido da sepultura, e mesmo assim, Deus me mantendo de pé, Deus me usando para fazer a obra. Então não adianta, enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida, você não vai morrer. Você pode passar o que for, você não está sozinho. Deus te escolheu, Deus te chamou. Tá doendo? Eu sei que dói, em mim também dói. Você está gemendo, você está chorando, porque é difícil mesmo. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar no vale da dor, ninguém quer entrar no vale da fome, ninguém quer entrar no vale do sofrimento, não. Ninguém quer perder nada, ninguém quer sentir dor, todo mundo quer viver bem. Essa é a natureza da nossa carne, mas a gente sofre. Em compensação, o resultado no final qual é? Se você for fiel a Deus, de corpo, alma e espírito, não é da boca para fora não, porque não adianta a gente chegar dentro da igreja, pegar o microfone na mão, pregar a palavra de Deus e as intenções do nosso coração. Quais são os pensamentos que passam na nossa cabeça? Da porta para fora da igreja, quem é eu? Quem é você? Qual é o tipo de vida que a gente leva quando ninguém da igreja está vendo? Quem somos nós? Quais são as palavras que saem da nossa boca quando a gente está da porta para fora da igreja que não tem nenhum irmãozinho e nenhuma irmãzinha vendo? Quem somos nós? Deus, ele nos conhece. Quando a gente dobra os nossos joelhos para falar com Deus e pede algo para Deus, principalmente, a primeira coisa que ele vai olhar é as minhas e as suas atitudes. Deus vai ver quem somos nós. Nossa, mas fica escancarado para ele ver. Quando ele olha para nós, ele vê quem a gente é. Então é muito importante que a gente venha ser fiel a Deus em tudo. Errar, a gente erra. Tem que se arrepender, tem que se esforçar para se comportar diferente. Como que eu quero conquistar algo tão grandioso, glorioso, precioso que é a salvação da alma se eu não fizer por merecer? A gente tem que se esforçar. Não tem como você chegar na eternidade e entrar no céu sem nenhuma bagagem, irmãos. Nossa, você tem que ter bagagem e Deus faz a gente ter essa bagagem. E com essa bagagem Deus usa a nossa vida para levar a palavra dele, para levar vida para quem não tem vida mais. Sabe quando a pessoa quer morrer? E quando a pessoa fala, não, estou empurrando a vida com a barriga, eu não aguento mais nada. Sabe quando você vive a força? Sabe quando você fala, ó Deus, eu vou te servir, vou fazer a tua obra, vou fazer a tua vontade, mas eu quero morrer. Não quero mais viver não, porque isso para mim não é vida. E aí Deus vai lá e ele pega e ele te renova, ele te fortalece, ele traz um alívio, ele faz você ter um pouco de descanso para você continuar a caminhada. Porque não é para sempre, irmãos. A dor não é para sempre, o sofrimento não é para sempre, o choro não é para sempre, a fome também não é para sempre. A palavra de Deus nos fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para passar por necessidade, mas há tempo de muita prosperidade. Então tudo tem um começo, um meio e um fim. A gente não tem que se desesperar achando que isso nunca vai acabar, que isso nunca vai passar. Não, Deus pode fazer com que amanhã seja tudo diferente.
Deus pode chegar de repente na sua vida e te trazer uma alegria, você não sabe. O nosso Deus é assim, Ele gosta de alegrar o nosso coração, Ele gosta de fazer surpresa, Ele gosta de chegar de repente. Às vezes você fala com Deus, às vezes você vai na igreja e você fala: Jesus, fala comigo. Deus, usa a tua palavra, usa um vaso teu para falar comigo. Deus não fala nada. Deus fica em silêncio. Aí você pensa: Deus me abandonou, Deus não fala comigo mais, eu vou para a igreja, Deus não fala nada, mas Ele está trabalhando em silêncio para fazer surpresa para você. O nosso Deus faz surpresa. Eu posso falar isso para você, porque há 20 anos atrás, há quase 21 anos atrás, o maior sonho da minha vida, Jesus, era ter um menino, um filho homem. Porque eu tive minhas meninas e era o meu sonho, era o meu maior sonho. Eu chorava de soluçar pedindo para Deus: Jesus, o Senhor tá vendo como aquele menininho é com a mãe? O Senhor tá vendo aquele outro? Ele é muito carinhoso, ele abraça a mãe dele, onde ela vai, ele vai junto, ele ajuda. Eu quero ter um companheiro que seja carinhoso comigo, né? E Deus, ele ouve o que a gente fala, né? Só que Deus, ele não falou nada comigo. Aí passou 5 anos, passou 10 anos, passou quase 15 anos. E aí, depois que eu tinha desistido de sonhar, eu pedi tantas vezes, e chorei tantas vezes, e Deus nunca falou nada para mim. Ele nunca falou nada comigo. Aí eu pensei: ah não, Deus não falou nada comigo, então Ele não vai responder a minha oração, Ele não me ouviu. Passou muitos anos, aí de repente eu lá, né, eu estava sozinha já durante 8 anos, aí uma pregadora num culto de lá que eu fui, né, na casa de uma pessoa, terminou, cada um foi embora pro seu canto, ali Deus falou com todo mundo e menos comigo. Eu aceitei o silêncio de Deus, eu respeitei a Deus e estava indo para minha casa. Só que a mulher, uma senhora que estava lá junto comigo, no meio da rua, ela me parou. Deus manda falar para você, irmã, que Ele vai dar o teu filho. Pronto, ali eu desabei, comecei a chorar. Mas eu faltei com respeito. Me arrependo amargamente, quando eu lembro, dói no meu coração. Eu falei: irmã, como que Deus vai me dar o meu filho se nem marido eu tenho? Aí ela começou a falar um monte de coisa ali, e tudo foi Deus falando na boca dela. E hoje eu tenho 4 meninos. Eu gerei 2 e Deus me deu mais 2 de presente. Então, quando Deus ele faz algo na vida da gente, Ele não faz pouca coisa, irmãos. Ele prospera. Ele é grande. Deus grande não faz coisa pequena. E Deus fez silêncio para mim. Deus, Ele se silenciou. Então, Ele falou comigo quando Ele decidiu que era o tempo de falar. Por isso que eu falo para você: você pediu alguma coisa para Deus, Deus está em silêncio, não fala? Espera. Confia em Deus, descansa o teu coração em Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio de Deus não é igual ao meu e o seu. Deus, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer, mas do jeito dele, no tempo dele. Se o que você pediu para Deus não vai te afastar dele, Ele vai te dar. Mas a gente tem que ter sabedoria. Se a gente pede algo para Deus que vai nos afastar dele, que vai roubar o tempo que a gente tem com Deus, Deus, Ele não dá não, viu? Ele jamais vai entregar alguma coisa para mim e para sua vida que vai nos tirar da presença dele, que vai nos afastar da presença dele. Deus não dá. Então é muito importante que você não desista de sonhar. Deus está em silêncio, Ele sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe trabalhar, e no momento certo, do jeito que Deus fez comigo, Deus vai fazer com você. Ele vai te surpreender na hora que você não estiver esperando. Eu desisti do meu sonho, eu desisti de sonhar, eu deixei de acreditar, mas Deus não desistiu do meu sonho. Ele não deixou de acreditar, Ele não desistiu de sonhar. A palavra fala, irmãos, está escrito na Bíblia, não me lembro agora o livro, mas Deus fala na palavra dele que Ele coloca os sonhos no nosso coração e Ele realiza. Ele realiza. Então Ele colocou o sonho no teu coração, Ele vai realizar, mas é do jeito dele, no tempo dele. E quem somos nós para contender com Deus? Devemos respeitar e honrar a Deus e fazer com que, com que Deus deixe Ele fazer do jeito dele, irmãos. Fazer com que se cumpra no tempo dele. A gente não tem que se revoltar contra Deus e muito menos blasfemar contra Deus porque ainda não aconteceu, porque Deus não respondeu a oração, porque Deus está em silêncio. Quem somos nós? Quem somos nós para achar que podemos contender contra Deus? Deus pega nós, viu? Ele prende o nosso ar, acabou a nossa vida. E é isso que a gente merece, na verdade. Então a gente tem que respeitar a Deus e deixar Deus fazer as coisas no tempo dele, porque Ele faz, Ele fez na minha. Deus ficou mais de 10 anos em silêncio sem responder a minha oração. E depois de Ele respondeu. Depois de 10 anos Deus respondeu e Ele cumpriu cada palavra do que Ele me falou naquele dia no meio da rua, no culto de lá que eu fui.
Quer dizer, então é importante que a gente busque a Deus, que a gente ouça Ele falar, que a gente obedeça e respeite a Deus, para que o querer dele se cumpra na nossa vida. A gente não pode trancar o nosso coração porque não aconteceu, porque aí a gente que vai perder. Então a gente precisa respeitar. Deus não respondeu na hora, deixa Deus trabalhar. Ah, mas Deus está em silêncio, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele também estava em silêncio comigo. Eu também achei que não ia acontecer, mas Deus é fiel em cumprir, em realizar, mesmo que a gente não mereça, mesmo que você já tenha desistido dos seus sonhos, desistido de sonhar, desistido de acreditar. Deus vai cumprir, Ele vai cumprir, porque eu também desisti de sonhar, desisti de acreditar, e Deus cumpriu. Esse Deus é fiel, Ele não falha. Por isso que a palavra fala que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre o mesmo, que Ele não mudou. Ele não mudou. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.